Gravação iniciada. Me confirmem se vocês estão vendo a minha tela agora, por favor. Vamos sim. Beleza. Então, na semana passada, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Primeiro conflito armado que envolve países de todos os continentes e que está situado entre os anos de 1914 e 1918. Nós vimos também que a Primeira Guerra Mundial ela acontece tendo como palco principal a Europa. Só que a gente tem que lembrar que a Europa do início do século XX é uma Europa diferente da Europa dos dias atuais. Ela tinha, à época, menos países e ela era caracterizada por ser um continente predominantemente monarquista, ou seja, as monarquias europeias, aquelas monarquias históricas que foram formadas lá no século XIV, XV, XVI, elas ainda permaneciam. A diferença é que agora nós estamos falando de monarquias parlamentares ou monarquias constitucionais, onde o poder nas mãos do rei ele era muito menos concentrado. Eu diria que ele era nada pouco concentrado, pois na maioria desses países o parlamento exercia de fato a governança do Estado. A exceção que a gente vai encontrar aqui, as exceções eram Portugal, França e Suíça, que eram as três repúblicas da Europa naquele momento, e diga-se de passagem, Portugal era uma república recém-proclamada, e na outra ponta a gente tinha o Império Russo, que era a única monarquia de caráter absolutista. Né? De resto, via de regra, o que nós temos aqui são monarquias parlamentares predominando no continente. E a gente viu que são essas monarquias europeias que vão protagonizar, né, à exceção da França, que é uma das protagonistas também, essas monarquias elas vão protagonizar a Primeira Guerra Mundial. Isso quer dizer que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de cunho imperialista, tendo em vista que no final do século XIX, essas monarquias, num processo de expansão econômico, no momento em que o capitalismo está avançando sobre os demais continentes, isso vai acirrando a tensão entre elas e vai formando blocos de aliança a partir dos interesses que esses países possuem. E a gente viu que essas alianças, elas se dividem em dois grandes blocos. Nós temos de um lado a Tríplice Entente e do outro lado a Tríplice Aliança. Parênteses, quero que vocês me lembrem aqui. Quais os países que formavam a Tríplice Aliança? Fala para mim. Alemanha, Áustria e Itália. Boa. Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. E quais os países que formavam ali a Tríplice Entente? Rússia, Inglaterra e França. Perfeito. Reino Unido, França e Rússia. E aí a gente viu na semana passada os motivos que levaram esses países a formarem essas alianças, né? No caso da Alemanha, por exemplo, havia um grande projeto de poder, um grande projeto de nação, na verdade, que era formar uma grande nação envolvendo os países de origem germânica. No caso, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, e havia pretensões alemãs, inclusive, de avançar sobre o reino da Dinamarca, tá? Só que esse projeto de nação germânica, ele tinha um nome, né? Que nome era esse? Pan-germanismo. Pan-germanismo. E que se debruçaria também e que avançaria territorialmente sobre a região que nós chamamos aqui de Balcãs, formada por inúmeros países. E dentro desses países, você tinha também diferentes etnias e, às vezes, nacionalidades coexistindo e reivindicando para si o seu próprio Estado-nação. Ou seja, o projeto pan-germanista ele avançaria sobre uma região extremamente complicada, mas que era fundamental para a concretização desse projeto, tendo em vista que uma das grandes realizações do Império Alemão seria a construção da ferrovia Berlim-Bagdá. Tá? Lembrando que Bagdá era a capital do Iraque, então você avançaria essa ferrovia sobre o Império Austro-Húngaro, sobre os povos dos Balcãs,
sobre o Império Turco-Otomano até chegar à cidade de Bagdá, no Iraque. E esse projeto pan-germanista, ao pleitear a região dos Balcãs, ele se colocava em confronto, em conflito, em contraposição a um outro projeto de Estado-nação, liderado pelos russos. Que outro projeto é esse que a gente está falando? Perfeito, pan-eslavismo, que também queria debruçar-se sobre a região dos Balcãs, uma vez que os russos alegavam que, do ponto de vista étnico, os povos que habitavam a região dos Balcãs, eles eram, em sua maioria, de origem eslava. Então, os russos meio que se colocavam como os protetores, os guardiões dos povos eslavos, tá? E uma vez que eles se colocavam dessa forma, nada mais legítimo para os russos do que anexar a região dos Balcãs. E, obviamente, que havia também nesse projeto aqui um interesse geopolítico que era o de avançar sobre o mar Mediterrâneo, tá? Deixa eu voltar aqui, acho que alguém entrou. Não, alguém tinha caído e voltou. Então, o projeto pan-germânico e o projeto pan-eslavo, eles tinham uma área de interesse em comum, que era a região dos Balcãs. Daí, nós alertamos aqui que a questão balcânica era um dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, vimos que esses interesses antagônicos entre alemães e russos acabaram empurrando esses dois países para blocos distintos. A Alemanha encabeçando a Tríplice Aliança e a Rússia formando parte aí da Tríplice Entente, que tinha como principal líder, ou como principais líderes, Inglaterra e França. Tá? E a gente viu aqui semana passada que Inglaterra e França tinham motivos muito específicos para se aliarem, né? E uma vez que nós estamos falando de países historicamente rivais. Né? E o motivo que faz com que Inglaterra e França se unam nesse momento é a desconfiança que eles têm na presença da Alemanha e na influência que a Alemanha tem naquela parte da Europa, tá? E aí, avançando sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, nós vimos que esse período que antecede a Primeira Guerra, ele vai ser marcado por uma relativa paz, né? Mesmo havendo a formação de duas tríplices e que vão caracterizar a Primeira Guerra, via de regra, havia um certo clima de paz naquele momento, tá? E esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, ele vai ser chamado de Belle Époque, inspirado nesse clima de paz ou de relativa paz que a Europa está vivendo nesse momento. Ou seja, ninguém nesse período pode supor que uma guerra estava em curso, tá? E aí nós vimos que esses nacionalismos que marcam a Europa e que são os responsáveis pela construção do pan-germanismo e do pan-eslavismo, eles vão ser alimentados por algumas rivalidades existentes desde o século XIX. Tá? A mais importante rivalidade existente naquele momento é o revanchismo francês. Nós vimos aqui semana passada que desde o século XIX, quando a França perdeu a guerra para o Reino da Prússia, e que após essa derrota acontece a formação do Império Alemão, a França acabou perdendo um importante território, que era o território de Alsácia-Lorena, um território fronteiriço à Alemanha e que era rico em carvão e ferro, fundamentais para o desenvolvimento industrial alemão após a vitória sobre os franceses. Ou seja, nós, via de regra, temos aqui três grandes motivações que levam à Primeira Guerra Mundial. Em primeiro lugar, os projetos nacionalistas, aos quais nós chamamos de pan-germanismo e pan-eslavismo. Em segundo lugar, o revanchismo francês, o sentimento de revanche que a França tinha em relação à Alemanha, desde a derrota para os alemães no século XIX. E, em terceiro lugar, a chamada questão balcânica, que é essa pretensão que alguns países europeus têm
sobre a região dos Balcãs, que é uma região marcada pela pluralidade étnico-linguística e religiosa, e que não escapa também de nacionalismos opressores, no sentido de pretender construir na região também pequenos estados-nação que vão englobar os menores. E aqui a gente destacou, na verdade, a Sara, se não me falha a memória, ou a Inara, uma delas destacou aqui semana passada que a Sérvia também tinha essa pretensão de formar na região um Estado-nação próprio englobando os menores. E esse Estado-nação seria chamado de Grande Sérvia, né? Esse projeto de Estado-nação, ele foi chamado de a Grande Sérvia. Ou seja, o estopim da Primeira Guerra Mundial, que está para acontecer, ele vai acontecer em função desses múltiplos nacionalismos existentes nessas regiões. Tranquilo até aqui? Beleza. E aí, só para a gente situar a linha do tempo, para ficar mais fácil de ilustrar para a gente, em 1882, a gente vai ter a formação da Tríplice Aliança. Então, repara que 82, 92, 1902, 1912. Então, reparem que 42 anos antes da Primeira Guerra Mundial começar, eu já tenho a formação da Tríplice Aliança. Tá? 1885, acontece a famosa Conferência de Berlim, aquele episódio que nós vimos antes do recesso, em que a Alemanha lidera um grande acordo e que define e que opta pela partilha da África. 1907, eu tenho a formação da Entente Cordiale, que mais tarde viria a ser rebatizada de Tríplice Entente, tá? Ou seja, primeiro forma-se a Tríplice Aliança, depois forma-se a Tríplice Entente, e aí 7 anos após a formação da Tríplice Entente, eu tenho então a Primeira Guerra Mundial, tá? E a Primeira Guerra Mundial ela vai ter como estopim o assassinato do Francisco Ferdinando, que basicamente é o seguinte: o Francisco Ferdinando, ele era o arquiduque do Império Austro-Húngaro, ou seja, ele era um dos sucessores ao trono. Ele futuramente viria a governar o Império Austro-Húngaro. E o arquiduque, ele faz uma visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia, que era um território que há algum tempo vinha sendo reclamado pela Sérvia. Os sérvios alegavam que a Bósnia pertencia à Sérvia. Então, basicamente, os sérvios estavam alegando que os austro-húngaros, né, que o Império Austríaco, via de regra, deveria devolver aos sérvios a Bósnia. E há algum tempo, grupos separatistas que se utilizavam de táticas consideradas terroristas, eles protagonizavam uma série de ações para chamar a atenção da Áustria sobre essa questão. Então, era muito comum a existência de atentados na Bósnia, em especial na cidade de Sarajevo, e esses atentados eram organizados por grupos sérvios. E muitos grupos terroristas que protagonizavam esses atentados eram financiados pelos russos. Olha que coisa complexa. Deixa eu voltar aqui no mapa. Você tinha a Bósnia, tá? Que naquele momento vinha sendo estava sendo dominada pelo Império Austro-Húngaro, tá? Só para a gente olhar aqui no mapa maior. Olha isso aqui. Então a gente tinha a Bósnia mais ou menos aqui nessa região, tá? Era uma região que fazia parte ali do Império Austro-Húngaro e que vinha sendo reclamado pela Sérvia, tá? Vinha sendo reclamada pela Sérvia. É porque esse mapa aqui ele é um pouco mais recente.
Esse mapa aqui ainda mostra a presença da Iugoslávia. A Iugoslávia deixou de existir em 97, tá? Mas aqui dá pra gente ter uma ideia de que o Império Austro-Húngaro ele se debruçava sobre essas regiões aqui, tá? Então a Bósnia, ela fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? E a Sérvia, ela vinha reclamando esse território, tá? Há algum tempo. Então muitos grupos terroristas que atuavam na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, eles eram eles pertenciam a sérvios e muitos desses grupos eram financiados lá pela Rússia. Então, a Rússia financiava grupos terroristas pela Sérvia, que atuavam na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, e que pertencia, por sua vez, ao Império Austro-Húngaro, tá? E esses grupos terroristas, volta e meia, explodiam bombas, assassinavam algumas personalidades e tal, e um desses atentados acabou vitimando o arquiduque Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, como eu te falei, ele fez uma visita à cidade de Sarajevo e, num dos trajetos percorridos dentro da cidade, o carro que levava o arquiduque e a sua esposa, ele foi alvejado por um terrorista, tá? E que acabou levando a óbito os dois, como mostra essa foto aqui. E aí a gente tem o estopim da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O Império Austro-Húngaro exigiu que a Sérvia entregasse os terroristas responsáveis pelo atentado. Não só os que atiraram propriamente dito, mas o grupo que orquestrou esse atentado, tá? Que era um grupo na época chamado de Mão Negra. E era um grupo diretamente financiado pela Rússia. Então, o Império Austro-Húngaro exigiu que a Rússia, que o Império, que a Sérvia, perdão, entregasse esses terroristas, e se eles não fizessem isso, em um prazo de 48 horas, o Império Austro-Húngaro declararia guerra à Sérvia. E aqui começa o jogo de dominó, tá? Porque, acompanhando pelo mapa, fica mais fácil até de entender, o cenário que a gente tem é o seguinte: o Império Austro-Húngaro ele ameaçou atacar a Sérvia caso os sérvios não entregassem o grupo terrorista. Só que aí, a Rússia, alegando defesa dos povos eslavos, ameaça o Império Austro-Húngaro, de que se o Império Austro-Húngaro invadir a Sérvia, a Rússia vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí o Império Alemão ele faz ameaças ao Império Russo, dizendo que se os russos declararem guerra ao Império Austro-Húngaro, o Império Alemão declara guerra ao Império Russo. E aí Inglaterra e França fazem retaliações, dizendo que se os alemães declararem guerra à Rússia, Inglaterra e França criarão uma força-tarefa em conjunto para atacar a Alemanha. Então repara que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando desencadeou um efeito cascata, um efeito dominó, que acabou levando para uma guerra diversos países em sequência. Então, no dia 28... Oi. Desculpa. Você pode repetir, por favor, de novo essa parte de quem declarou guerra a quem? Porque eu acho que me perdi. Com certeza. No momento que o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado, o Império Austro-Húngaro ele ameaça a Sérvia. Ele exige que os sérvios entreguem os terroristas ao Império Austro-Húngaro, e caso a Sérvia não faça isso, o Império Austro-Húngaro ele ameaça atacar a Sérvia, tá? Foi até aqui? Foi. Só que os russos ameaçam o Império Austro-Húngaro, dizendo que se os austro-húngaros invadirem a Sérvia, os russos vão declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Porque lembra que os russos eles se colocam quase que numa missão moral de proteger os povos eslavos.
Então a Rússia, ela teoricamente protegeria a Sérvia contra o ataque do Império Austro-Húngaro, e os russos então declarariam guerra ao Império Austro-Húngaro. Na sequência, os alemães ameaçam de retaliação o Império Austro-Húngaro. De que forma? Se o Império Austro-Húngaro atacar o Império, perdão, se o Império Russo atacar o Império Austro-Húngaro, os alemães declaram guerra à Rússia. Foi até aqui? Aham. E aí a Inglaterra e França fazem uma ameaça ao Império Alemão. Que ameaça é essa? Se os alemães declararem guerra à Rússia, Inglaterra e França vão atacar a Alemanha. Ficou mais claro? Ficou. Ou seja, virou um efeito dominó. Se o Império Austro-Húngaro atacar a Sérvia, a Rússia ataca o Império Austro-Húngaro. Se a Rússia atacar o Império Austro-Húngaro, a Alemanha ataca a Rússia. Se a Alemanha atacar a Rússia, a Inglaterra e a França atacam a Alemanha. Gustavo, sobrou um país aí, sobrou a Itália. Exato. A Itália, desde o início, deixou muito claro que ela não concordava com essa sucessão de ataques e conflitos. A posição da Itália vai ser uma posição que no início será um pouco de neutralidade, tá? Na verdade, durante toda a Primeira Guerra Mundial, a posição da Itália é uma posição relativamente neutra em relação à Primeira Guerra, tá? Tanto é, a gente vai ver depois, ao longo dessa aula, que a Itália conseguiu escapar das punições feitas à Tríplice Aliança ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas o fato é que o arquiduque Francisco Ferdinando foi morto, o Império Austro-Húngaro exigiu que os terroristas fossem entregues, a Sérvia não entregou os terroristas, e no dia 26 de junho de 1914 começa a escalada de conflitos que leva à Primeira Guerra Mundial. Tá? No dia 28/6, o arquiduque Francisco Ferdinando ele foi assassinado, e a partir daí, num prazo de até 15 dias, a Primeira Guerra Mundial, pelo menos no papel, ela já havia começado. Tá? Lembrando que... Alguém vai falar alguma coisa? Esses ataques, essas ameaças dos países duraram só 48 horas? Tudo isso? Não. Na verdade, o que dura 48 horas é a ameaça do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. As outras ameaças, elas vão durar mais ou menos 4 meses, tá? De junho a... 4 não, 6, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Num prazo de 6 meses, é que os outros países foram entrando na Primeira Guerra Mundial, tá? Porque de início apenas fica entre Império Austro-Húngaro, Sérvia, Império Austro-Húngaro e Rússia. Depois é que os países vão entrando um a um. Tranquilo? Os últimos 2 países que entram na Primeira Guerra Mundial são a Inglaterra e a França. Eles vão assinar a declaração de guerra em dezembro de 1914. Tranquilo? Tranquilo. E aí vem a primeira coisa estranha da Primeira Guerra Mundial, que é o seguinte: os países não estavam acostumados a uma guerra, não estavam preparados a uma guerra. E por quê? Porque o mundo até então nunca havia experimentado um conflito de larga escala que envolvesse todos os continentes, tá? Me deem 30 segundos só para eu pegar mais um pouco de água. Já vem.
Voltei. Então, como eu falava para vocês, ninguém estava acostumado com uma guerra, tá? Principalmente uma guerra desse porte. Então a gente vê algumas cenas estranhas, como por exemplo essa foto aqui, que foi tirada na Inglaterra. Os britânicos vão às ruas comemorar a entrada da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Alguém consegue me explicar isso? Como é que cidadãos vão às ruas comemorar a entrada do país numa guerra? Quem consegue me explicar isso? Nacionalismo? Perfeito. Nacionalismo. Como o mundo vivia à época esse fenômeno do nacionalismo, né? Na verdade, nacionalismos no plural, porque cada país tinha suas particularidades, os ingleses, tomados por esse sentimento de engajamento nacional, eles saem às ruas e comemoram a entrada da guerra, da Inglaterra na guerra. E o mesmo acontece na Alemanha, na Rússia. Você encontra manifestações públicas como essas, que mostram como o nacionalismo ele engaja o indivíduo em algumas causas meio estranhas, né, ao nosso olhar do século XXI. E não só isso, né, não fosse o fato dos ingleses estarem comemorando, quando a gente pega aí toda a produção de imagens durante a guerra, e essas imagens elas vão ser fundamentais para criar uma certa coesão entre população, exército e o Estado, a gente nota que o apelo visual para você engajar os cidadãos a se alistarem no exército, a irem para a guerra voluntariamente, era muito grande, né? Você pega o cartaz aqui, por exemplo, da Inglaterra, esse cartaz já é do finalzinho da Primeira Guerra Mundial, mostrando, inclusive, já a vitória da Inglaterra, né? Aqui de braços dados com o tio Sam, né, os Estados Unidos. Você nota que toda essa produção de cartazes na época, ela foi muito importante para mexer com os brios dos cidadãos, né? Olha, por exemplo, esse aqui, esse cartaz convocando os ingleses a entrarem nas forças armadas, né? God save the king, né? Join your country's army. Então você tem umas coisas bem apelativas, né? Fazendo com que a população, insuflada por esse sentimento nacional, levantasse da cama, entrasse no exército, estivesse disposta a matar e a morrer pelo seu país, né? Olha esse aqui da Alemanha, por exemplo. Acho, inclusive, esse aqui muito mais apelativo do que os outros, né? Porque esse aqui mostra um casalzinho no rolê, esse aqui mostra um tiozão de bigode apontando para você, esse aqui mostra um cara sem barba, então aparentemente é um cara jovem, com um martelo e a arma na mão, e aí falando coisas que eu não sei o que é, mas que devem ser coisas que mexem com os brios dos alemães. Então, assim, cada país foi adotando a sua estratégia para engajar os seus cidadãos à causa da guerra e formar exércitos grandes, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: a Primeira Guerra Mundial ela tem uma característica muito curiosa, assim. Ela foi a primeira guerra que envolveu todos os setores da sociedade, né? Eu não sei se vocês já viram filmes, por exemplo, tipo, sei lá, Coração Valente, que eu nem sei se vocês sabem que filme é esse, porque é dos anos 90, mas filmes que mostram batalhas medievais, né? Geralmente, como é que é uma guerra na Idade Média? Você tem os cavaleiros que botam a sua armadura, aí eles vão para um lugar, geralmente um campo aberto, lutar um contra o outro, né? E aí tem um cara que segura uma bandeira do reino, aí tem um cara que toca musiquinha, e aí ele dá o sinal de alerta, e aí os soldados lutam entre si, né? É quase que uma partida de futebol, uma guerra na Idade Média. Esse perfil de combate, ele literalmente ele vira passado, ele vira história,
no momento que entra a Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial é um divisor de águas no modo de se fazer guerra na história mundial. Porque é a primeira vez que todo mundo, literalmente todo mundo, contribui de alguma forma para o seu Estado. Tá? As crianças, por exemplo, elas vão ser levadas às fábricas para ajudar a construir munição para os soldados. As mulheres, solteiras ou não, elas vão ser levadas às fábricas para costurar os uniformes dos soldados, para preparar os alimentos que vão ser levados ao campo de batalha, né? Então todo mundo vai ter uma função específica, toda a sociedade ela se envolve de alguma forma à guerra. E essa característica faz com que a Primeira Guerra Mundial ela seja intitulada de Guerra Total, tá? Ou seja, toda a sociedade ela se envolve no conflito. Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai dar a sua contribuição, tá? E um outro fato interessante, aqui a gente pode ver inclusive algumas imagens, né? Numa fábrica de munição, o pessoal construindo aqui as bombas que vão ser utilizadas no campo de batalha, né? Um fato curioso, inclusive, né? Como é uma guerra total e todo mundo se envolve, a indústria nacional nesse momento, ela vai parar e ela vai se voltar para a guerra. Então, o camarada que tinha uma indústria têxtil, né? Ele vai parar de fabricar roupa para vender no comércio normal de rua e ele vai fabricar roupa exclusivamente para os exércitos do seu país, né? O cara que tinha sei lá, um restaurante, ele para de fabricar comida para vender no dia a dia, e ele passa a fabricar as refeições dos soldados, né? Então, literalmente, todo mundo dá a sua contribuição para o país nessa guerra aí, né? Então, essa imagem dá para a gente ter uma ideia, né, de como as pessoas estão dando a sua contribuição, né? Por conta dessa característica, tá? De todo mundo dar sua contribuição e o mais importante, como até 1914 a Europa ela não tinha experimentado um conflito dessa magnitude, um outro fenômeno interessante que a gente vai observar é que durante 2 anos, mais ou menos, né, nos 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um certo imobilismo dos exércitos. Gustavo, como assim? Nenhum exército em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1914 estava pronto para entrar numa guerra dessa escala. Porque uma guerra como essa exige muitos soldados, exige muitos armamentos, exige muita munição, exige uma logística muito grande. Então, para dar conta disso tudo, você vai demorar aí cerca de 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, para que a economia nacional consiga se preparar para a guerra. Isso faz com que a primeira fase da Primeira Guerra Mundial ela seja chamada de guerra de movimentos, que é essencialmente você gastar um certo tempo deslocando os seus soldados para as fronteiras, para você esperar a chegada do adversário, do inimigo. Então, a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, ela dura aí quase 3 anos, tá? Grosseiramente, ela dura, na verdade, quase 2. E ela vai ser marcada por uma lentidão das tropas, tá? Não que as tropas não entrassem em confronto, mas havia uma certa lentidão
desses confrontos acontecerem, né? Então, de 1914 a 1916, a Primeira Guerra Mundial vai ser marcada pela movimentação das tropas em direção principalmente às fronteiras, onde lá nas fronteiras, esses exércitos, eles montariam grandes estruturas onde as tropas ficariam ali aguardando a chegada dos adversários. E essa acaba sendo a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Um detalhe curioso é que em 1914, né, em dezembro daquele ano, acontece um fato meio exótico, né? Soldados da Inglaterra e da Alemanha, eles promovem um cessar-fogo, ou seja, a guerra é interrompida, e eles vão disputar uma partida de futebol. Quem consegue me explicar isso? Entre eles? Oi? Como assim, entre eles? Entre Os eles. dois países? No dia 25 de dezembro de 1914, soldados de Inglaterra e da Alemanha, que estavam próximos à fronteira, eles vão promover um cessar-fogo e vão disputar uma partida de futebol entre si. Inclusive, é porque eu não botei aqui, a gente tem foto. Ah, não botei aqui. A gente tem foto, cara, de um soldado inglês acendendo um cigarro para um soldado alemão. Quem consegue me explicar isso? Eles estavam há muito tempo nessa guerra, né? Os dois estavam de saco cheio. Meio que isso. Não. Era o tempo de chegar mais munição? Uma coisa assim? Também não. Mas tem algum. É um motivo político eles jogarem bola? Não, não. Não é motivo político, não. Está mais ligado ao campo da cultura. Os costumes eram parecidos? Eram parecidos, eram dois países que consumiam futebol, mas o que explica isso aqui é o seguinte: a Europa estava há tanto tempo sem uma guerra, mas uma guerra mesmo, que os soldados no campo de batalha estavam enxergando a guerra, pelo menos no começo, tá? Muito mais como um esporte do que necessariamente uma guerra, tá? E obviamente que não que eles estavam enxergando como esporte, tá? Inclusive nem é isso o motivo porque eles jogam futebol. Mas eles não tinham ainda a dimensão do que era uma guerra e o que seria a Primeira Guerra Mundial nos 3 anos subsequentes. Então, assim, dezembro de 1914, né? Lembra que eu falei aqui há poucos slides. A Inglaterra, por exemplo, ela entrou na guerra em dezembro de 1914. Então, a Inglaterra entrou em dezembro e no dia 25 de dezembro, né, nem tinha completado ainda um mês de guerra, houve esse cessar-fogo. Então, os soldados ingleses ainda não tinham entrado de fato no conflito, né? E isso explica esse cessar-fogo promovido pelos soldados. Estava todo mundo ainda entendendo o que estava acontecendo. Obviamente que a partir de 1915 e, sobretudo, 1916, é que a Primeira Guerra Mundial, de fato, ela entraria numa segunda fase, e aí sim, os problemas, de fato, começariam a acontecer. Por quê? Próximos à fronteira, os soldados de todos os países que protagonizaram a guerra, eles montaram estruturas que nós chamamos de trincheiras. Tá? O que são trincheiras? São esses buracos que você escava no solo e ali você fica acampado, aguardando a chegada do adversário. Tá? A trincheira era uma excelente alternativa, principalmente porque na época você não tinha ainda o uso do avião como bombardeio. E as armas de longo alcance ainda não tinham o desenvolvimento que elas teriam
na Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que a gente chama de uma guerra de transição, em que soldados, ao mesmo tempo que usam baionetas, eles estão usando armas semiautomáticas. Então, é o que eu chamo de uma guerra esquizofrênica, porque é uma guerra que está utilizando costumes do século XIX, mas é uma guerra que já começa a adentrar nos hábitos do século XX. E por conta dessas trincheiras, a segunda fase da guerra ela vai durar um tempo demasiadamente excessivo. Porque se eu estou na trincheira e se o meu adversário também está na trincheira, me respondam. Os dois vão sair da trincheira e vão correndo em direção à trincheira adversária? Não. Óbvio que não, senão ele vai ser alvejado. Então ficou um cara de um lado, o outro cara do outro, os dois esperando um se atacar e ninguém se atacava, rolavam uns tiros aqui, uns tiros ali, e a guerra vai se arrastando. É óbvio que eu estou aqui dramatizando a minha fala, porque a gente não vai ter trincheira em toda a fronteira dos países. Em determinadas regiões, algumas tropas avançam sobre o território do outro. E temos batalhas duríssimas, como, por exemplo, a Batalha de Passchendaele, que acontece envolvendo ingleses e alemães. Mas, via de regra, as trincheiras elas são uma das grandes marcas da Primeira Guerra Mundial. É porque eu não botei foto aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem umas fotos aqui da Primeira Guerra Mundial que mostra as trincheiras. Cadê? Aqui. Olhem como é que era a vida nas trincheiras. Ó. Soldadinho de gravata borboleta. Essa aqui é uma trincheira, tá? Algumas trincheiras tinham cerca de 120 quilômetros de extensão. Só para você ter uma ideia, 120 quilômetros dá mais ou menos Rio de Janeiro, Araruama, tá? Em linha reta. E o cara ficava na trincheira ali, né? A vida dele acontecia na trincheira. Então, obviamente, o cara tinha que cortar cabelo na trincheira, fazer suas necessidades na trincheira, comer na trincheira. Muitas vezes o seu colega, né, era morto e o corpo ficava ali na trincheira porque não dava para o cara tirar. Então você tinha umas coisas que promoveram um certo imobilismo na segunda fase da Primeira Guerra Mundial, né? E como eu falei para vocês, nem sempre as tropas ficavam entrincheiradas, né? Às vezes muitas vezes na verdade, você tinha batalhas como a de Passchendaele, que é essa que eu mostro aqui na imagem, e aqui dá para ver como os territórios eram devastados pela guerra, né? Porque, como eu disse anteriormente, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra meio que esquizofrênica e que mostra, sobretudo, que novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para a guerra, né? Como, por exemplo, a utilização do gás mostarda, que foi uma das armas químicas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Alguns tanques começam a ser utilizados, alguns veículos motorizados vão também ser utilizados, e por aí vai. Então, assim, de modo geral, a gente caracteriza a Primeira Guerra Mundial como sendo uma guerra total, porque ela envolve todos os cidadãos, de uma forma ou outra, e é uma guerra que está dividida em duas fases. A primeira fase a gente chama de guerra de movimentos, e a segunda fase a gente chama de guerra de trincheiras, cada uma levando aí cerca de 2 anos. Agora, só cuidado para você não achar que na primeira fase não havia trincheira e na segunda fase as tropas não se movimentavam. Não era isso, tá? Houve conflitos diretos e tropas avançaram sobre determinados territórios ao longo dos 4 anos. Mas, via de regra, a gente determina aí que a Primeira Guerra Mundial
teve este comportamento que eu apresentei a vocês. E aí, a partir de 1917, acontecem algumas mudanças na Primeira Guerra Mundial. A primeira delas é a entrada dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles vão entrar na guerra a partir do momento que um navio comercial americano, chamado curiosamente de Lusitânia, vai ser abatido e a culpa vai recair sobre um submarino alemão. Gustavo, na época, já tinha submarino? Sim. Era talvez a maior novidade da humanidade em se tratando de guerra, né? Então, esse navio Lusitânia, que inclusive parece muito com o Titanic, esse navio Lusitânia, ele vai ser atacado, ele vai ser naufragado, e os americanos vão usar esse naufrágio como pretexto para entrar na guerra. Agora, é óbvio que os americanos não entraram de paraquedas. Os americanos vinham desde 1914 observando as duas tríplices, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E os americanos, inclusive, comercializavam produtos com as duas tríplices, tá? Os americanos vendiam de comida a munição, tanto para a Tríplice Entente quanto para a Tríplice Aliança. Só que agora, os americanos entrando na guerra, e eles vão entrar ao lado da Tríplice Entente, isso necessariamente vai enfraquecer a Tríplice Aliança, porque os americanos vão deixar de vender armas, munições, alimentos para a Tríplice Aliança, e agora os americanos vão se concentrar na Tríplice Entente. Ou seja, a Tríplice Entente agora, na verdade, possui 4 países membros, beleza? Até o momento que, em outubro de 1917, a Rússia começa a desenhar a sua saída da Primeira Guerra Mundial. E aí, pergunta do milhão, por que a Rússia sai da Primeira Guerra? Por que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial? Inclusive, a gente tem... Desculpa, pode falar. Ah, foi mal. Ela estava no processo do socialismo, não estava? Perfeito. Após a Revolução Socialista de 1917, a Rússia ela vai retirar-se da Primeira Guerra Mundial, alegando que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra de interesses capitalistas, o que fugia completamente a essa nova sociedade que estava sendo construída lá na Rússia. Aqui a gente pode ver, inclusive, a população russa saindo às ruas com cartazes pedindo a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1917, sai a Rússia e entram os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Eu comparo isso mais ou menos a você ter, por exemplo, o Barcelona, e aí você deixa o Messi no banco de reservas até os 30 do segundo tempo, e aí nos 30 do segundo tempo você coloca o Messi para jogar. Qual é a chance dele desequilibrar a partida? Total, porque ele vai estar descansado, ele é o melhor jogador do mundo, ele vai ter apenas 20 minutos para fazer o que ele faz em 90. Ou seja, a eficiência do Messi vai ser muito grande. Então, quando os americanos entram na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram, entre aspas, descansados, porque a guerra aconteceu toda na Europa. Os americanos eles não enviaram nenhum soldado até 1917, e quando eles entram também, aí o bicho pega, porque os americanos vão entrar com força máxima nesse conflito. Então, em 1917, acontece a Revolução Russa, e alegando se tratar de uma guerra de interesses imperialistas, a Rússia sai da guerra. Agora vem o ponto. Se vocês fossem a Rússia, deixa eu botar no mapa de melhor definição. Se vocês fossem a Rússia
e desejassem sair da guerra, seria possível apenas avisar que eu estou saindo? A Rússia poderia apenas avisar que estou saindo da guerra? Sim ou não? A Rússia podia simplesmente virar as costas e falar assim, ah, pessoal, estou indo embora, não quero mais participar da guerra. É isso. Acho que não. Por quê? Porque ela tinha matado muita gente também. Não ouvi. Pode falar de novo? Porque ela já tinha matado muita gente. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Ih, fiquei sem som. Você tá falando, mas tá falando muito baixinho aqui. Vê se melhorou. Melhorou? Acho que sim. Tá. Repete para mim, por que a Rússia não podia simplesmente virar as costas e abandonar a Primeira Guerra Mundial? Eu pensei porque já tinha matado muita gente. Aí, tipo, só falar assim, ah, gente, eu tô abrindo mão. Exatamente, né? Nenhum país no meio de uma guerra, ele pode simplesmente deixar de estar nessa guerra, né? Porque imagina, a Rússia resolve então falar, ó, Alemanha, não vou mais entrar em guerra com você, tô voltando para casa, é isso aí, um abraço. E aí a Rússia retira suas tropas. Obviamente que a resposta da Alemanha vai ser pegar a Rússia de surpresa e invadir o território. Então, para a Rússia poder deixar a Primeira Guerra Mundial, ela teve que assinar um tratado com a Alemanha. Esse tratado leva o nome de Tratado de Brest-Litovsk, que são os dois nomes aí dos ministros das relações exteriores dos dois países, tá? Brest, alemão, Litovsk, russo. E para a Rússia poder garantir que a Alemanha, desculpa, não a atacaria, a Rússia ela teve que abrir mão de alguns territórios. A Rússia abriu mão da Polônia, da Letônia, da Lituânia, da Estônia e da Finlândia. Então a Rússia abriu mão basicamente de todo esse território aqui, ó, entregando praticamente isso aos alemães, para poder garantir que ela não fosse assim invadida depois de deixar a Primeira Guerra Mundial, tá? Então esse tratado de Brest-Litovsk ele faz com que a Rússia abra mão de todos esses territórios que eu mostrei a vocês, né? Finlândia, Estônia, Letônia e vai ter a Lituânia aqui embaixo, tá? Gustavo, Oi. mas esses territórios também não tinham pessoas, a população também não estava fazendo essas manifestações pelo socialismo? Então, esses territórios pertenciam à Rússia desde o século XVII, mais ou menos XVIII, e eram territórios com populações que tinham as suas próprias questões internas. Não eram populações propriamente identificadas com a causa russa, né? Então, eram populações que tinham, inclusive, vínculos muito mais próximos com o Império Alemão do que com o Império Russo. Então, os russos eles abrem mão desses territórios, porque são estratégicos para a Alemanha, e é o deal feito entre a Rússia e a Alemanha, né? A Alemanha pergunta a Rússia pergunta para a Alemanha, o que você quer para que eu abandone a Primeira Guerra Mundial e você não me ataque? A Alemanha vai e faz a lista de exigências. Ó, eu quero a Finlândia, eu quero a Letônia, eu quero a Estônia, eu quero a Lituânia, eu quero a Polônia.
A única coisa que a Rússia tem para fazer é dizer, ok, onde é que eu assino? Né? Porque o interesse da Rússia é deixar a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, se para deixar a Primeira Guerra Mundial eu tenho que arrancar um braço, qual braço você quer que eu arranque? Essa é a pergunta. Tranquilo? Entendi. E aí a Rússia sai da guerra, mas os Estados Unidos entram no conflito, né? E aí os americanos, como eu falei para vocês, os americanos estão descansados, né? E essa força militar americana, ela promove um desequilíbrio que vai favorecer a Tríplice Entente. E para piorar a situação, olha que coisa louca, a Itália muda de lado, tá? É isso que você ouviu. A Itália mudou de lado na Primeira Guerra Mundial. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, no final de 1917, ela foi convencida a fazer parte agora da Tríplice Entente. E aí a pergunta que não quer calar, Gustavo, por que a Itália fez isso? Primeiro ponto, lembrem-se que eu falei lá atrás, a Itália não queria entrar na guerra, tá? Desde o início, a posição da Itália foi de não enfrentamento. Segundo ponto, havia alguns territórios que pertenciam à Áustria que vinham sendo reivindicados pela Itália há alguns anos, talvez algumas décadas. Então a Itália viu uma grande oportunidade de recuperar esses territórios. Porque qual foi a conta que a Itália fez? Porra, eu vou mudar de lado, eu vou fazer parte agora da Tríplice Entente. Quando acabar essa guerra e que o Império Austro-Húngaro for punido, eu vou recuperar esses territórios que um dia foram meus. E, cara, dito e feito, o que a gente vai ver daqui a pouco é que a Itália conseguiu escapar das punições que a Alemanha, por exemplo, sofreu na Primeira Guerra Mundial. E aí o fato é que quando a gente chega em 1918, tá, já fica evidente que a derrota da Alemanha ela vai acontecer a qualquer momento. E essa percepção ela era compartilhada com todos os países que formavam a Tríplice Entente, inclusive a Itália, né, que lutou ao lado da Alemanha durante 3 anos. E, dito isso, os países começavam então a esboçar o que seria da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Porque depois de uma briga, ainda mais uma briga dessas, né, uma guerra dessa escala, as coisas elas não voltam ao normal como eram antes. E aí os americanos serão os primeiros a sugerir o que deverá ser feito da Europa ao final da Primeira Guerra. E o presidente americano, Woodrow Wilson, ele vai sugerir 14 medidas, as quais nós chamamos de os 14 pontos de Wilson, e que, na visão do presidente americano, deveriam ser implementadas na Europa após a guerra acabar. Não vou botar aqui os 14 pontos, tá? Eu destaco os mais importantes. O primeiro deles, o presidente americano defendia a livre navegação dos oceanos. Sem essa de, não, porque aquele território do oceano, aquela faixa de água do oceano pertence a mim e só eu posso navegar ali. Não, nada disso. O presidente americano, como um defensor do livre comércio, ele defendia a liberdade dos oceanos. Segunda defesa, a redução dos armamentos. Óbvio que ele defende a redução dos armamentos dos outros países. Terceiro ponto, ele defende que a Alemanha devolva a Alsácia-Lorena, aquele território que pertencia à França desde o século, sabe-se lá quando. Quarta sugestão é o fim das barreiras econômicas. Então, o presidente americano defende não só a livre navegação dos mares, como ele também defende o livre comércio entre os países. E o quinto e último ponto,
né, dos 14 aí que a gente... Dos 14, o quinto mais importante é o fim da diplomacia secreta. Ele defende que todo encontro diplomático entre nações deve ser documentado e registrado publicamente para que não sejam feitos acordos secretos entre os países, tá? Aí eu pergunto a vocês, os 14 pontos de Wilson foram aceitos entre os países que faziam parte da Primeira Guerra Mundial? Sim ou não? A França e a Inglaterra, por exemplo, elas vão aceitar a sugestão do presidente americano? Sim ou não? Eu não sei, eu fico pensando, tipo, se eu estivesse lá, quem. Que eu estaria pensando, tipo, quem é Estados Unidos para uma guerra que está acontecendo na Europa? Tipo, quem são eles para mandar na gente? Tipo isso. Exatamente. E essa sua percepção, ela foi partilhada pela França, que de prontidão deu um chega para lá nos Estados Unidos e essencialmente falou isso aí que você falou, né? Obviamente com a linguagem diplomática da época, mas do tipo, cara, vocês entraram agora na guerra, vocês estão querendo sugerir o que a gente faça da Europa, né? Sai para lá. E aí, quem vai liderar o movimento que define a Europa após a Primeira Guerra Mundial, quem vai liderar esse bloco é a França. Só que aí temos um problemaço aqui. Porque a França tinha, desde o início, desde antes da Primeira Guerra Mundial, a França tinha um certo sentimento de revanche. E o que ela vai fazer? O Tratado de Versalhes, que foi o documento assinado pelos países que protagonizaram a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes ele foi assinado no Palácio de Versalhes, que fica na França. O que isso quer dizer? Que a redação, né, o texto do Tratado de Versalhes foi concebido, sobretudo, pelos franceses. E aí para pensar, qual país foi punido pelos franceses no Tratado de Versalhes? Alemanha? Exatamente. A Alemanha foi duramente, severamente punida no Tratado de Versalhes. Tanto é que nós chamamos esse tratado de ovo de serpente. Por quê? Porque o ovo de uma serpente, ele possui finas membranas. E você consegue enxergar através dessas finas membranas o monstrinho que está ali dentro. Qual é a analogia que a gente faz? O Tratado de Versalhes pune de maneira tão severa a Alemanha que qualquer pessoa minimamente inteligente à época poderia supor que os efeitos desse tratado sobre a sociedade alemã geraria um efeito muito pior lá na frente. E aqui vamos a alguns pontos do Tratado de Versalhes. A Alemanha devolveu a Alsácia-Lorena, teve que pagar uma indenização aos franceses, que destruiu a economia alemã, teve que reduzir o seu exército a apenas 100 mil homens, isso para a Alemanha não era nada, para o país inteiro, perdeu o direito de ter força aérea e teve que entregar aos franceses mais de 3 mil navios comerciais. Pergunto a vocês, os alemães sentirão-se confortáveis após o Tratado de Versalhes? Ou esse tratado vai gerar um desconforto na sociedade alemã? Desconforto. Extremamente desconfortável é a reação
que esse tratado gera nos alemães. O moral do alemão, né, um povo que historicamente tinha um nacionalismo muito exacerbado, o moral do alemão vai lá para baixo, tá? E esse nacionalismo, essa rivalidade entre França e Alemanha, agora ela vai ser aguçada, só que do lado alemão. E agora o sentimento de revanche é da Alemanha contra a França. E eu peço que você guarde esta informação, porque daqui a 3 ou 4 aulas, quando a gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender por que o Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi que nem um bicho em cima da França. Porque o sentimento de ódio que os alemães estavam nutrindo contra os franceses, ele vinha desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando o Tratado de Versalhes colocou a Alemanha de joelhos. E não só isso, porque além do Tratado de Versalhes, outros tratados foram assinados, como, por exemplo, o Tratado de Saint-Germain, que foi um tratado que dissolveu os impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, que literalmente deixaram de existir a partir da Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão foi dissolvido, dando origem à República da Alemanha, e uma parte do território foi incorporado à Polônia. O Império Austro-Húngaro virou 3 ou 4 países diferentes. E o Império Turco-Otomano foi dissolvido e a Inglaterra passou a tomar conta, basicamente, de todo aquele território ali do Oriente Médio, tá? E após a Primeira Guerra Mundial, vai ser criada a Liga das Nações, né? Que é basicamente uma espécie de ONU, né? Da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a Liga das Nações é a primeira ONU criada pelos países, né? Ela tinha como intuito exercer um certo poder de equilíbrio de forças entre as nações que faziam parte desse movimento, agindo sempre na tentativa de manter a paz entre os povos e evitar uma nova guerra da amplitude que teve a Primeira Guerra Mundial, né? Foram mais de 80 milhões de mortos. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um troço devastador, tá? E aqui eu mostro para vocês um mapa de como ficou a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Olha isso. Vou voltar. Vamos focar aqui primeiro na Alemanha, tá? Nesse território aqui. E olhem o que vai virar a Alemanha. O Império Alemão, no caso, né? Essa parte aqui meio que se manteve, mas olhem a banda oriental da Alemanha. Ela perdeu territórios que foram incorporados pela Polônia, e ela perdeu uma pontinha aqui que passou a ser chamada de Prússia Oriental, tá? Agora, olhem o Império Austro-Húngaro. E essa talvez tenha sido a mudança mais significativa depois da Primeira Guerra. Olha isso. O Império Austro-Húngaro, ele foi dissolvido em 5 países. A Áustria, que ficou reduzida a essa pequena faixa territorial aqui. Tchecoslováquia, Hungria, a Romênia absorveu parte do Império Austro-Húngaro e nasceu aqui um troço chamado Iugoslávia. E a Polônia também pegou uma partezinha do território. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega ao final da Primeira Guerra Mundial? Conclusão 1. A Alemanha vai ser duramente punida, o que vai gerar entre os alemães um sentimento de revanche agora contra a França. Ponto 2. Novos países na Europa exigem novos esforços diplomáticos, porque agora eu tenho muitos países, né, muito mais países, para discutir as questões pertinentes à Europa como um todo. Então vai ser mais difícil chegar a consenso, com mais gente participando da mesa de negociações. Ou seja, o mundo que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial é um mundo muito mais complexo
e com nacionalismos muito mais rivais entre si do que aquele mundo que a gente viu antes da Primeira Guerra Mundial. Guardem esta informação, porque o período que a gente chama de período entre guerras, que vai de 1919 até 1939, ele vai ser marcado por um acirramento das rivalidades entre Alemanha e França, entre Alemanha e Inglaterra e entre União Soviética e Alemanha. Tranquilo até aqui? Só uma coisa, Gustavo. Sim. Quem começou tudo isso, basicamente, foi a Sérvia, né? E qual foi a participação dela na guerra? Na verdade, quem começou... aquele atentado terrorista aconteceu por um grupo terrorista sérvio, né? O que acontece com a Sérvia é que depois da Primeira Guerra Mundial, a Sérvia vai ser incorporada junto com outros países e vai ser criada a Iugoslávia. Então a Sérvia, ela deixou de existir depois da Primeira Guerra Mundial. E ela, na verdade, a Sérvia só voltou a existir em 1999, se não me falha a memória, que é quando a Iugoslávia some do mapa, tá? Aí também, depois que a Iugoslávia foi dissolvida, aí você teve o surgimento da Sérvia, da Croácia, da Bósnia, da Macedônia e de outros pequenos territórios da região. Mas ela também luta na guerra, né? A Sérvia lutou na guerra, mas lutou numa medida de independência, porque a expectativa que os russos tinham era de que os sérvios lutariam ao lado da Rússia. Só que não. A Sérvia meio que travou uma guerra independente ali contra a invasão da Áustria e Hungria, mas também contra a anexação dos russos, tá? Então a Sérvia ficou meio que ali, não lutou contra ninguém, mas ficou pronta para não ser invadida, mais ou menos assim. Ah, sim, entendi. Tranquilo? E aí, para a gente fechar, um ponto que vale ser ressaltado é que se a Primeira Guerra Mundial é uma guerra marcada pelas disputas nacionalistas, é justamente na Primeira Guerra Mundial que nós vamos observar o primeiro, não o primeiro genocídio, mas o primeiro genocídio envolvendo causas nacionalistas, tá? Esse genocídio acontece no Império Turco-Otomano e envolve o massacre contra os armênios. Deixa eu te mostrar aqui onde é que fica a Armênia. A Armênia hoje é um país, tá? Inclusive, se não me falha a memória, o vocalista do System of a Down, ele é de origem armena, tá? A Armênia, ela hoje é um país independente, mas naquele momento ela fazia parte da Turquia, do Império Turco-Otomano, que pegava basicamente tudo isso aqui, tá? E os armênios formavam um povo que lutava pela independência junto ao Império Turco-Otomano, né? Qual era o sonho dos armênios? Desligar-se do Império Turco-Otomano e constituir-se um país independente. Para evitar que isso acontecesse, os turcos promoveram um massacre contra os armênios durante a Primeira Guerra Mundial. E aí foram aproximadamente 2 milhões de armênios mortos na Primeira Guerra. Mortos de maneira arbitrária, tá? As tropas turco-otomanas, elas entravam nas cidades e vilarejos, pegavam todos os armênios que estavam ali, levavam para locais de execução e executavam publicamente esses armênios. Isso precisa ser lembrado, inclusive porque alguns vestibulares, a UERJ já fez isso 2 vezes, e o Enem acho que fez uma vez, eles falaram sobre esse episódio, né? Porque quando a gente pensa em genocídio, a gente geralmente lembra logo do Holocausto. Mas a gente tem que lembrar também que o genocídio armênio foi tão impactante quanto e foi esquecido
durante muitos e muitos anos, né? Dúvidas até aqui? Gustavo, eu tenho só na questão da Sérvia também, porque tinha a questão daquele Marechal Tito, né, que, tipo, tava tudo bem, né? Ele é da Sérvia, não era? Que... O Marechal Tito, ele governou a Iugoslávia no momento que a Iugoslávia existiu. Tá? O Marechal Tito, ele governa a Iugoslávia, deixa eu te dar a data precisa aqui, tá? Marechal Tito. Marechal Tito. O Tito, ele governou... Cadê? Vamos ver aqui. Ele morreu nos anos 80, tá? Ele governou a Iugoslávia de 1953 a 1980. Então, entre aspas, tá? Graças ao Marechal Tito, a Iugoslávia, que pegava todo esse território aqui, tá? A Iugoslávia, ela se manteve um Estado-nação socialista, e graças ao Marechal Tito, todos os movimentos separatistas internos, croatas, eslovenos, bósnios, montenegrinos, kosovares e sérvios e macedônios, todos esses movimentos separatistas que existiam na Iugoslávia foram duramente massacrados pelo regime socialista do Marechal Tito. Quando ele morreu, o sucessor não conseguiu sustentar essa máquina autoritária e a Iugoslávia começou a se fragmentar, tá? E a Iugoslávia, ela durou até 1999, se não me falha a memória, ou 97, um dos dois. Mas ela foi até ali o finalzinho dos anos 90. Já não era mais socialista, tá? O socialismo lá na Iugoslávia acabou nos anos 80, junto com os demais socialismos. E com a morte do Marechal Tito, a Iugoslávia começa então a se desmembrar em vários países. Beleza? Mas isso foi bem mais recente. Entendi. E tinha também uma questão daquele Slobodan Milosevic, né? Que ele era da Sérvia, mas aí ele que teve o projeto da Grande Sérvia foi depois da Primeira Guerra Mundial, tá em qual contexto? Não. O Slobodan Milosevic, ele foi o último presidente da Iugoslávia. E ele foi o cara que meio que deu continuidade a essa tentativa de você sufocar os movimentos separatistas sérvios. O que o Slobodan fez? Né? Ele assumiu a Iugoslávia ali no finalzinho, já nos anos 90, foi o último dos presidentes, e ele promoveu um projeto de limpeza étnica. Então a ideia dele era massacrar todas as minorias que não fossem sérvias, e ele inclusive foi condenado por crimes de guerra nos anos 90. Acabou morrendo, se eu não me engano, antes mesmo da sentença, ou de cumprir a sentença. Mas o Slobodan, ele é agora, dos anos 90, tá? Ah, tá. Então foi bem depois dessa guerra, da guerra. Foi bem depois. Tá bom, obrigada. Tranquilo? Então é isso. Na semana que vem a gente vai falar sobre a Primeira República aqui no Brasil, que caminha basicamente com esse período aqui que acontece a Primeira Guerra. E aí a gente vai avançando mais com a matéria. Tranquilo? Tranquilo. Então é isso, meninas. Bom resto de semana para vocês, bom fim de semana, bom sextou. Curtam o friozinho desse clima londrino que paira sobre a nossa cidade. E até semana que vem para vocês. Beijos!